Bom, pessoal, a gente vai fazer agora o próximo problema. Então, eu vou criar uma nova cena. Então, continuando aí o tema de corrotinas, só para lembrar, né? Então, eu vou criar uma nova cena. Vamos aqui em New Scene mesmo, pode ser? Essa nova cena eu já vou salvar. E vou chamar de cena 2. Bom, nessa cena 2, o que a gente vai fazer? A ideia é você clicar num determinado ponto e um determinado objeto vai seguir para esse ponto que você clicou. Só que a gente vai fazer exatamente esse movimento via corrotina. Então vamos lá, como a gente vai fazer isso? Primeiramente eu vou criar aqui um chão, não. Vai simular o chão no qual o nosso personagem vai navegar. Um exercício que a gente já fez em outros contextos, né? Posteriormente, eu vou criar um cubo que vai representar o meu player. A gente pode até criar aqui rapidamente um material. Eu vou colocar aí uma cor verde. Só para facilmente a gente estar identificando o nosso player. Perfeito? E agora eu vou criar vou criar dois scripts, mas vamos começar por partes. O primeiro deles, vou chamar de follow point, ou follow target, se vocês quiserem. Pode ser follow target. Esse follow target não vou precisar nem do start nem do update. E o outro que eu vou criar é o click point, que vai identificar o ponto que eu estou tocando. Okay? Esse nosso player, para fazer a movimentação, eu vou estar usando... Você poderia usar até o NavMesh Agent, como a gente fez em outros casos, mas o NavMesh Agent, ele por si já faz essa movimentação, né? Então isso aqui vai ser um pouquinho diferente para a gente poder estar utilizando corrotinas, tá? No caso do click point, eu vou identificar o ponto que eu estou clicando no mundo, tá? Então a gente vai ter que fazer aquela conversão do ponto que a gente clicou na tela para criar um raio para interceptar, né, através aí de um raycast, interceptar algum ponto aqui na malha do meu chão, e aí com isso o ponto de interceptação é que eu vou passar para o follow target, tá? Eu vou colocar a câmera mais ou menos nessa visão da cena, então eu vou colocar a visão que eu desejo, mais ou menos, tá bom assim. E aí eu vou selecionar a câmera e apertar Ctrl Shift F, tá? Aí você pode fazer pequenos ajustes, se você quiser dar uma aproximada. Pronto. Aqui está uma visão boa. Então eu quero clicar agora aqui na cena, na minha screen, né? E eu quero que seja criado um raio a partir da câmera que vai interceptar, né, uma determinada posição do meu floor, e é esse ponto de interceptação, que vai acontecer através de um raycast, eu quero que depois o meu objeto vá até ele. Tá? A gente já fez isso
em outros contextos, em outros vídeos aqui do YouTube. Então, quem não lembrar também pode dar uma olhadinha. Bom, vou precisar da câmera para poder fazer Vou precisar da câmera para fazer essa conversão da coordenada da screen para a coordenada do mundo. Então, ela que vai fazer essa tradução. Vou pegar a câmera principal, câmera.main, ele vai acessar a câmera que está com a tag main camera, tá? Lembrando aí. E posteriormente eu vou fazer o quê? Por enquanto é isso. Eu vou fazer o quê? Se caso você clicou o botão do mouse, botão direito especificamente, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a câmera gerar um raio, Screen Point to Ray. Então, a partir do ponto que a gente clicou na tela e com a informação de que tipo de câmera a gente está, se é ortográfica ou perspectiva, a câmera já vai calcular um raio relacionado a esse ponto que você clicou na tela. O raio, o que ele é? Ele é, na verdade, uma informação de uma origem mais uma direção, tá? E qual que é o ponto que a gente vai converter para esse raio? É o mouse position. Então, vou pegar exatamente o mouse position que está em coordenadas de screen, né, coordenadas da tela, e vou falar para ele converter para um raio que vai ser utilizado no mundo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um raycast para isso, para fazer a detecção de que pode ter sido cruzado aí por esse raio gerado a partir do ponto que você clicou na tela. Então aqui no nosso if, vou verificar se o raycast está interceptando alguma coisa, utilizando esse raio, ok? Vou colocar a informação nesse raycast hit que eu criei e vou falar qual que é o tamanho desse raio. Tá? O raio só tem a informação da direção, não tem informação do tamanho dele. É aqui no raycast que você vai colocar essa informação. Para a gente olhar esse raio sendo calculado, eu vou usar aqui o Debug Draw Ray para desenhar, para só a gente ver visualmente esse raio. Tá? Então, o raio eu pego a origem, então eu falo para o Draw Ray a origem do raio que eu quero desenhar, que é exatamente a origem do raio que está sendo utilizado pelo raycast, a direção vezes o tamanho. E a cor a gente pode colocar também aqui. Como vermelho. E posteriormente, aqui só para a gente poder testar, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu vou perguntar para o raycast hit. Caso for verdadeiro, quer dizer que raycast retornou verdadeiro, quer dizer que você detectou alguma coisa, né? Então, eu só vou printar aqui o ponto que foi detectado. Feito isso, vou colocar essa informação no player. Vou apertar aqui. Vou dar uma afastada aqui na cena para a gente poder ver esse Draw Ray sendo desenhado. E ele rapidamente, vocês olharem, está sendo desenhado ali muito rapidamente. A gente pode colocar até um tempo de vida maior no Draw Ray. Tem duration, vou colocar pelo menos meio segundo. Aí fica mais fácil de vocês observarem. Olha lá, está sendo desenhado, observe aqui na cena. E o ponto interceptado está sendo mostrado aqui, ó, aqui no console. Olha lá, os pontos interceptados. Perfeito? Bom, essa parte está ok. Agora eu quero que, dado esse ponto, eu quero que ele siga
esse ponto, ele vá para esse ponto. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no follow point, eu vou criar um método público. Por que público? Porque eu vou chamar aqui no click point, posteriormente, tá? Chamado goTo. E o goTo, vocês vão passar aqui uma posição, né? Que é exatamente a posição lá que foi interceptada. Chama de target. E o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou seguir esse ponto, mas respeitando a altura do player, tá? Que o ponto que está interceptando não necessariamente tem a mesma altura do centro de massa do player. Então, a informação y dessa posição, eu vou sobrescrever pela própria informação y do player. E para poder seguir, a gente vai criar uma corrotina. E enumerator goTo coroutine. Ela vai receber um argumento, vector3 target. E a gente vai fazer o seguinte. A ideia é que eu me mova na direção do target. Então, para isso, eu vou usar o lerp. Vector3.lerp. Vou passar a posição atual. Vou passar a posição alvo. E vou passar qual que é a velocidade que eu quero ir para essa posição alvo. Basicamente é isso. A gente pode entender dessa maneira. Só que chamando só uma vez, ele vai dar um pequeno passo. Então a gente tem que chamar várias vezes até chegar nesse target. Tá? Quando a gente vai conseguir, como a gente vai fazer então para chamar várias vezes até que chegar nesse target? Dessa forma. Eu vou ver a distância entre o target e a minha posição, a posição do player. Se ela for maior do que 0.1, perdão, eu tento me aproximar mais um pouco. Tá? Então a ideia é que quando for menor que esse número, quer dizer que eu já cheguei nesse ponto. Tá? E aí eu vou colocar o ponto de suspensão exatamente aqui. Ou seja, eu vou dar um passinho, eu vou me aproximar do target um pouquinho a cada quadro. Então, cada quadro eu vou dar um passinho. Então, imagine que eu estou aqui e eu quero chegar nesse ponto. Então, a cada quadro eu vou me aproximar desse ponto. Tá? Então, para isso, faltou aqui. Quando o goTo for chamado, eu starto a corrotina. Vou fazer pelo modo string para ficar diferente do exercício anterior, só que aí logo aqui eu tenho que passar o argumento que o corrotina está esperando, target. Tá? Então, passo do string o nome e o argumento que ele espera eu passo como segundo argumento aqui no start corrotina. Então, ele vai cadastrar, quando esse goTo for chamado, ele vai cadastrar essa corrotina, onde a cada quadro, um laço desse while vai ocorrer. O que cada laço faz? Você se aproxima, você dá um pequeno passo na direção do target. Quando você já está praticamente em cima do target, o que vai acontecer? Você cai fora do while, acaba a corrotina, descadastra essa corrotina do unit. Tá bom? Então, é basicamente isso. O que a gente tem que fazer? Vai gerar um erro, que a gente vai discutir ainda, que a gente vai ter que fazer uma pequena mudança aqui. Mas o que teria que fazer agora? Aqui no click point, eu vou pegar a componente follow target.
Perfeito? E aí, então, eu vou chamar o follow goTo hit.point. Então, ao invés de eu printar, agora eu vou chamar o método goTo aqui do followTarget e passar exatamente o vector tree que ele tem que ir, que é o ponto onde o raycast interceptou no chão. Ok? Vamos ver o que acontece. Vou colocar o followTarget no player também. Vou dar um play. Legal, né? O problema é isso aqui, ó. Eu vou clicar várias vezes e muito rápido em diversas posições. Eu apertando com paciência aqui, ó. Beleza. Agora, se eu fizer isso aqui, ficar clicando milhares de vezes, ó lá. Olha o que vai acontecer. Ele ficou preso aí num estado trêmulo. Por quê? Vamos ver. A cada vez que eu estou chamando aqui, a cada interceptação que ocorre aqui no ClickPoint, eu estou chamando esse método goTo. Esse método goTo está startando uma corotina, mas vocês têm que entender que é uma nova corotina que está sendo startada. É uma nova corotina, uma nova função desse tipo que está sendo executada a cada laço em cada quadro. Então vai gerar uma briga. A primeira que você clicou no canto esquerdo e depois outra no canto direito, foram criadas, na verdade, como se fossem duas instâncias dessa corotina, que uma está querendo ir para cá, a outra está querendo ir para cá. Então, para a gente garantir que sempre só tem uma corotina sendo executada, do tipo goToCoroutine, o que a gente vai fazer? Antes de startar, eu vou usar uma outra funçãozinha pré-definida no Unity que chama stopCoroutine e vou passar o nome. A stopCoroutine vai procurar pelo nome goTo. Se alguma goToCoroutine já está cadastrada e sendo executada lá no Unity, e se tiver, vai parar. Então, toda vez que eu startar uma goToCoroutine, tá difícil, eu vou parar, verificar se existe e parar qualquer outra goToCoroutine. Então, se eu observar aqui, agora se eu ficar clicando loucamente, não vai ter nenhum problema, tá? Ele vai seguir perfeitamente. Beleza, pessoal? Depois eu vou fazer um novo vídeo com outro exemplo também utilizando coroutinas. Até mais, tchau, tchau.